Olá, professoras e professores, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos. Esse é o primeiríssimo episódio do Conexão Glia e a gente já vai começar essa sequência aí de videocasts com uma convidada extremamente especial. Eu já vou apresentá-la rapidinho, eu já dei um spoiler lá no Instagram, mas eu já vou trazer aqui, vocês vão ver por que que ela é especial. Então, a gente começa hoje aqui com o primeiríssimo episódio do Conexão Glia e faz todo sentido eu explicar nesse primeiro episódio o que que é esse videocast, né? E por que que a gente está aqui. Então, gente, o Conexão Glia, ele tem como principal objetivo trazer e partilhar experiências, práticas, pensamentos, enfim, de educadores como vocês. Professor, professora, coordenador, psicopedagogo, acho que todo mundo que está nesse universo de educação tem ali um lugar de fala, de diferentes pontos de vista, e faz super sentido a gente trazer isso para cá e partilhar com todo mundo. Mas tem uma questão, tem uma condição. Na verdade, o foco do Conexão Glia é trazer e compartilhar experiências que sejam amigáveis ao cérebro. Vocês sabem que a missão principal da Glia é levar a educação amigável ao cérebro para toda a comunidade escolar, e isso passa por uma série de esferas que a gente vai tratar aqui, e às vezes os professores me perguntam, mas eu não sei se eu faço educação amigável ao cérebro, eu acho que eu faço, mas eu não sei ao certo. E eu te respondo que provavelmente você já faz e só não sabe o que que é, ou não sabe explicar. Então, a ideia é a gente bater um papo aqui, super tranquilo, sobre o que que é educação amigável ao cérebro e como é que a gente materializa isso em ações do dia a dia. Vocês vão ver que é mais simples do que a gente imagina. Não precisa de nada muito específico. É claro que a gente tem ali que andar junto com a questão da formação continuada, isso sempre, mas já tem uma série de ações que a gente executa que se enquadram nesse caminho da educação amigável ao cérebro. E se você está se perguntando nesse momento, como é que eu faço para participar? Simples. Vocês podem mandar e-mail, WhatsApp, contato no Instagram, mensagem no YouTube da Glia, respondendo a pergunta: como eu levo educação amigável ao cérebro para minha sala de aula? Se você tem práticas para compartilhar, responda essa pergunta, mande para a gente. Se você for selecionado ou selecionada, você fará parte da entrevista, você vai ser entrevistado ou entrevistada aqui. Isso vai virar um videocast e o mais legal, todos os entrevistados vão participar de um evento especial, que eu não vou dizer agora o que que é, da Glia, mais para o fim do ano. Então, para cada ano, a gente vai pegar aí todos, reunir todos esses entrevistados e a gente vai fazer um evento, tá? Mas isso é mais para frente, eu não vou dar o spoiler agora. Tranquilo? Então, vamos lá, vamos ao que interessa. Vamos começar nossa entrevista com a nossa convidada mais do que especial, que é especial também porque mora no meu coração, que é a professora Patrícia Paranhos. Tudo bom, Pati? Tudo bem, olá, professores, professoras. Eu já ia dizer boa tarde, mas pode ser boa noite, pode Bom ser bom dia, dia, toda hora é exatamente. hora. Exatamente. Pati, eu não consigo te chamar de Patrícia, eu vou te chamar de Pati a entrevista inteira, tá? Então já fica todo mundo ciente. Pati mora no meu coração, a gente já trabalhou juntas, já dividiu sala dos professores, já dividiu Turma, empresa, já dividiu turma, já dividiu formação. Acho que a gente tem uma história aí, né, Pati, para isso, contar, tem sim, tem sim. Na né? verdade, a Virgínia é uma grande inspiradora, né? Lá em 2017, no Maranhão, eu escutei a Virgínia falando pela primeira vez, né, de neurociência e eu fiquei assim muito curiosa, né? Olha aí, falando já de curiosidade, né, que é um Pois é. fator para a aprendizagem, né? Eu fiquei muito curiosa a respeito do tema, achei que isso ia impactar muito as minhas aulas a partir do momento que eu conhecesse um pouco daquilo ali. E depois passaram alguns anos e com a pandemia, né, para cuidar da minha saúde mental, resolvi, né, estudar um pouco sobre isso e fui lá beber um pouquinho na fonte, né, caminhando, engatinhando. E hoje eu posso dizer que conhecer minimamente, né, como é que o cérebro
processa essa aprendizagem, processa a aquisição do conhecimento, forma a memória, a importância da plasticidade, isso tudo contribuiu muito para que eu fosse desenvolvendo, né, estratégias, práticas para levar para a sala de aula, né? Eu sou muito ousada, muito abusada. Depois da pandemia, por longo tempo dando aula no ensino médio, no nono ano, eu disse, eu quero no sexto ano. Nossa, tá maluca. E aí, cada vez mais, né, pegando o sexto, o sétimo, no pós-pandemia, entendendo que eu precisava fazer algo diferenciado. A gente já sabe que a nossa função não é levar informação para o aluno, né? Como diz Rubem Alves, a informação está em todo canto. A gente precisa ajudar o aluno a pensar, né, a destravar talentos, a construir. Só que eu precisava algo mais, sabe? Eu precisava dar uma lanterna ligada ali para o fator emocional, para o fator lúdico, para quem entende um pouco da aprendizagem sabe que os estímulos são captados pelos sentidos, então precisava levar algo mais sensorial, sabe, multissensorial. Então, isso tudo veio ajudar muito. E hoje, tudo que eu faço, eu sei que se eu levo uma mandala para pintar, ou se eles vão construir um dominó comigo, eu sei o que tem de pano de fundo ali, sabe? E isso me deixa muito feliz. E olha, depois que você começa a fazer, isso vira, né, claro, vira um hábito, né? Evidente. Mas é um vício. Você não consegue mais entrar na sala de aula e fazer o preto e branco, né? Vou colocar entre aspas esse preto e branco. Você quer o colorido, porque isso te faz muito bem, te faz feliz, entendeu? Ver que o aluno está Com certeza. contribuindo, está construindo, está engajado, está se sentindo parte, está acolhido, sabe? E aí você não quer fazer de outra forma. Não, com certeza. E assim, deixando claro para todo mundo que está vendo, né, que está ouvindo, por que que eu escolhi a Patrícia para ser a professora que vai começar essa série de entrevistas, né? Eu dividi sala dos professores com a Patrícia e eu tive a oportunidade de vê-la atuando como professora, né? Então a gente já trabalhou com formação continuada juntas, mas eu vi a professora Patrícia e eu entrava na sala depois da aula dela. Então, sim, se eu tivesse que dizer, escolher realmente personificar alguém que materializa tudo isso que vai ser dito aqui em práticas, é a Patrícia. Ela realmente faz, não é uma coisa assim, a gente acaba vendo muito isso, né? Fica tudo muito num discurso, não por falta de vontade, mas às vezes a pessoa não entende como é que aquilo pode ser colocado em prática de uma maneira fácil e aplicável. Então, eu acho que faz todo sentido a gente começar com a Patrícia, porque é para dar um boom assim de chão de sala de aula. Olha, o que está sendo dito aqui não é teoria, é prática, com fundamento em teoria, que é tudo que a gente quer, né? Então, a Paty, ela consegue unir ali o embasamento do que é a teoria com as práticas. Então, ela realmente transforma tudo aquilo ali em algo que chega nos alunos, né? Porque, às vezes, esse monte de formação que a gente faz, ele vai se perdendo no caminho e a gente não consegue fazer a transposição, né? Por falta de tempo, por uma série de questões que a gente não vai enumerar aqui, quem está na escola sabe quais são, né? Então, acho que é por isso que faz sentido, Paty. Eu fico muito feliz de ter você aqui como primeira convidada e vamos lá que o pessoal quer ouvir o que você tem para compartilhar, né? Então, Paty, eu já começo aqui com a primeira pergunta, nada, é mais para situar aqui, contextualizar, para você, por favor, dizer que disciplina que você leciona e que disciplinas que você já lecionou e para quais segmentos, Paty? Eu sou aquela professora antiga, né, Vi, que fiz o curso normal, que nem agora só existe em nível, né, de pedagogia universitário, mas eu já trabalhei com muitos segmentos, né, com os anos iniciais, com os anos finais, com o ensino médio, com pré-veste, né? E nesses últimos anos eu tenho trabalhado mais com o ensino fundamental, anos finais, e era bem o final mesmo, né? Uhum, Nono e médio. uhum. Com a pandemia eu comecei a trabalhar, pedir, até pela questão da formação com professores, né? De Sim, entender, né? Muito laboratório mesmo, de como estava o sexto ano no pós-pandemia, essa criança que saiu dos anos iniciais, né? Para o EFAF ali, né? Começar no mundo pandêmico, de isolamento. Então, eu trabalho mais com esse segmento mesmo, hoje, fundamental e médio, e já trabalhei com redação, que é produção textual, já trabalhei com inteligência socioemocional, né? Trabalhando isso com os alunos,
E hoje, né, nesses últimos anos, estou trabalhando mesmo a língua portuguesa, que é a minha preferência, Perfeito, né? perfeito, Levar para os alunos o entendimento de que a língua é um processo vivo e que eles estão dentro dessa construção. E onde que eles aplicam isso, né? Então, é também um laboratório, também um estudo, né? Que é o que eu gosto perfeito, de fazer. Estou trabalhando com perfeito. português. Então, ó, professores de língua portuguesa, pessoal da área de linguagens, fiquem atentos aqui que a Paty tem bastante coisa para compartilhar. E aí, Paty, eu já sigo assim, te perguntando, né? Até eu já sei a resposta porque eu conheço o seu trabalho, mas diz aqui pra gente, né? Você pratica educação amigável ao cérebro? E se sim, de que maneira você faz isso, assim, de modo geral? Porque depois a gente vai afunilando e você vai ter oportunidade de trazer exemplos, enfim. Eu acho que antes até do evento da neurociência, assim, né, da gente poder ter esses estudos todos, a gente já tinha lá atrás Wallon, Piaget, que sempre trouxeram que a gente precisa trabalhar com esse cognitivo e emocional, que eles são indissociáveis. Então, trazer esses elementos para a gente trabalhar de forma integral a criança, né, o adolescente, é trazer o cognitivo, a bagagem dele cognitiva, ninguém parte do zero, todo mundo tem uma bagagem, e a gente precisa trazer isso para a sala de aula, mas entender também essa parte emocional e dessas emoções, né, que a gente precisa mobilizar para a sala de aula. E além disso, como eu já falei antes, né, que foi você, minha grande inspiração, entender, poxa, o que está envolvido por trás de aprender, né? Desse cérebro que aprende, desses 86 bilhões, com sei lá quantos trilhões de conexões, como é que isso acontece? O que está envolvido aí? Né? Porque muito vai dizer a nossa prática. Aquele professor que diz assim, às vezes, caramba, eu não vim aqui para o aluno gostar de mim, ele tem que gostar da matemática, meu Deus, quero arrancar meus cabelos, né? Porque o vínculo diz muita coisa. Você entender, o vínculo diz muita coisa, conhecer o interesse do meu aluno diz muita coisa. Por quê? Porque tem a ver com as emoções, tem a ver com ele escolher ter atenção em você, porque você é uma coisa que para ele, né, é uma figura ali que representa algo que ele conhece, algo que ele tem vínculo, ele escolheu ter atenção em mim. E sem atenção, nós sabemos, né, sem foco, como que vai aprender? Não aprende. Sim. São dos elementos, né? Então tem a emoção que está ligada ali. Então, assim, entender minimamente, né? Não precisa entrar num estudo ali científico aprofundado, mas que fatores estão relacionados ao aprender, relacionados lá, como acontece isso na nossa mente, no nosso cérebro, para a gente poder fazer práticas que conversem com isso, para elas poderem serem, para essas práticas poderem realmente ter êxito, levar o aluno à autonomia, levar o aluno a construir conceito, levar o aluno a formar memória, consolidar, né, fortemente aquele conteúdo, em vez de decorar, né, que isso é quase apagado. Então, assim, a educação amigável ao cérebro, essa aprendizagem, considera esses fatores envolvidos na aprendizagem, em nível cerebral, para a gente poder levar para a sala de aula e fazer com que essas práticas sejam utilizadas. Conversem com isso. E, além disso, tá? Conversar com o aluno sobre esses procedimentos, esses acontecimentos, a importância do sono na formação, né? Então, eu levo para o meu aluno, eu converso com o aluno de técnicas de estudo, de metacognição. Então, quando a gente faz isso, a gente está fazendo uma aprendizagem amigável ao cérebro. Com certeza, Paty, é uma coisa que assim, e a gente já tem começado a se questionar mais sobre isso, né? Como é que a gente trabalha com, porque assim, o nosso objetivo, sendo bem assim, simplista, né? O objetivo do educador é fazer ali permear a aprendizagem ou facilitar a aprendizagem, né, para os alunos. Mas como é que a gente faz isso minimamente sem entender como é que o processo acontece? Então, como é que a gente ficou esse tempo todo, né? Sem tentar entender como é que isso acontece. A gente trabalhava em cima do fazer somente. E, obviamente, que isso é uma baita experiência e a vida inteira a gente educou assim, e ok. Só que se hoje a gente tem informação e meios para entender como é que o processo aprende, a gente vai casar o que a gente já sabe e já tem de evidência com a nossa prática. Que até então era muito a prática, né? Erra, acerta, erra, aí olho, tento ver um padrão, só que quando você vê, você já passou sua vida
no magistério inteira para conseguir chegar a essas conclusões, né? Se a gente já tem hoje maneiras de trazer evidências de base, você já parte ali daquele pressuposto, é pegar os professores que estão saindo da formação inicial já com evidências para começarem a partir daquele ponto, né? Então, eu acho que essa ideia ela tá mais espalhada hoje do que É, há tempos você atrás, vê. né? Hoje, uma aluna disse assim para mim, de 8º ano, professora, eu vi que você estava explicando e eu vi que você olhou para mim porque eu estava com sono. Mas sabe aquilo que você falou? Eu fui dormir tarde. Não funciona, né, professora? Eu não posso ficar prestando atenção se eu fui dormir tarde, porque agora me deu sono. Porque a gente, num momento anterior, já conversou sobre isso e ela já internalizou isso. E hoje ela reconheceu que ela foi dormir tarde, que eu percebi e que ela estava sonolenta, entendeu? Isso por quê? É Porque a gente isso. já tem um conhecimento sobre, né? É isso, Paty. E acho que uma outra coisa que você materializa muito bem é esse ponto, né? Não tem como o processo ser amigável para quem está envolvido. E aí, quando eu falo amigável ao cérebro, é para a gente como professor também. Porque Claro. quanto mais fluido é para os alunos, mais fluido é para a gente, né? Mas essa questão de a gente cobrar somente dos alunos sem dar as ferramentas, né? Então, o Ah, professor é aquele eterno que traz informação e cobrança. Mas existe um universo de variáveis que impactam a aprendizagem e a gente não conversa com os alunos sobre isso, ou não conversava até então, né? Então, ser amigável ao cérebro é ver o aluno como pessoa e falar: olha, a questão do sono é importante também. Eu não estou aqui só para te despejar conteúdo, né? Eu estou aqui para te trazer as ferramentas também para facilitar esse processo, né? é isso que é o integral, né? Eu estou abraçando tudo aí. O aluno disse para mim Exatamente. assim, de primeira série do ensino médio, que passa a fazer 4 provas por dia. Professor, eu não estou conseguindo administrar. São muitos capítulos para um dia só, porque ele fazia só 2 provas. Aí eu conversei com ele sobre como somar todos os capítulos, dividir, fazer uma escala para conseguir estudar os capítulos até a semana da prova, enfim. No final, o olho dele brilhava. Ele disse assim: Nossa, mas eu adorei isso. Eu posso ver todos até antes da semana da prova. Na semana da prova, eu só passo um flashback. O olho brilhou, não só o dele, como o meu. E é isso aí. É isso. Eu Aí que dei está uma o ponto ferramenta das para ele poder colocar em ferramentas. É prática. isso. É isso. E aí, puxando a brasa aqui para a sardinha, gente, a ideia de levar o cérebro para os alunos é isso, né? O programa de formação para aluno é isso. É você inserir um horário na grade para trabalhar todos esses outros aspectos que hoje a gente não tem tempo. Né, e que não são abordados, ponto. Se não tiver uma professora ali como a Patrícia que introduz isso na aula dela, a gente não tem horário para falar sobre isso e talvez nem saibamos fazer. Então, a ideia de ter um programa não é bem um programa de formação, mas é um programa onde você leva ferramentas para os alunos com base em evidências, em estratégias. Obviamente, os professores precisam estar a par disso, então tem a formação para os professores também, para que essa escola inteira esteja alinhada, né, no que é esse aprender a aprender. Então, Paty, queria que você contasse aqui para a gente, né? Se você tiver que escolher uma prática específica, assim, que você acha que materialize muito esse conceito, né? Esses conceitos todos, na verdade, porque a gente está falando de vários aqui, né? Mas que materialize essa ideia de a educação ser algo amigável para todos os envolvidos. Que prática que você escolheria ali das trocentas que eu sei que você tem? Gente, olha, tem muita coisa, né? Eu tenho, assim, pensado, né, em processo. Então, tem início, tem meio, né? E tem o fim para o início, por exemplo. No início do ano, eu comecei as minhas aulas com uma atividade, né, uma brincadeira, que levava o aluno a me conhecer melhor. E aí o engraçado é que eu tinha ex-aluno, aluno novo. Então, você conhece a sua professora, né? Até mandei um slide para a Virgínia, que eu usei com eles no Data Show. Então, vinham várias frases, né? Comida preferida da sua professora é pastel? Aí eles tinham que ir botando VOF, VOF. E aí o pessoal que era aluno antigo dizia assim, eu vou ganhar, porque eu sou antigo, né? Eu já conheço. E os novos Sim. não, né? Aquela coisa. Então, essa coisa da brincadeira e essa coisa de conhecer o professor e se identificar com o professor. Ah, eu também adoro pastel. Ah, eu também, né? Então, assim, a gente fez esse VOF porque eu trago
mobilizam emoções agradáveis, tá com a questão do aluno poder conhecer melhor o professor, fortalecer vínculos, né? Então foi assim uma atividade que mexeu muito com essa questão emocional. E aí, antes de começar essa atividade, como era uma turma que já era minha, eu abri o slide como? Com fotos nossas do ano passado. Ah, Então, quando lágrimas, eles se né? viram ali, quer dizer, já foi aquele início, sabe? Sim. Você faz Aquela realmente aquele quebra de momento, expectativa, né? e Ninguém estava você esperando consegue aquilo, né? um momento memorável, você consegue construir. Sim. Então, aquilo já foi já um start para depois essa brincadeira. E essa aula, inclusive, eu fiz ela toda com curtas, com desenhos, sabe? De técnica de estudo, trouxe ali a técnica Feynman, que é um ensinar para o outro. Então, era um desenho ensinando isso. Depois, um desenho sobre acolhimento. Então, foi uma aula inaugural, né, que eu trouxe essas questões do conteúdo que eu queria passar, que ainda não era um conteúdo de linguagens, né? Mas Aham. eram conteúdos de normas e acordos. Muita gente reclama da disciplina e da indisciplina em sala de aula, mas isso precisa ser apresentado e eu não quis apresentar no quadro com tópicos, nada contra. Mas eu quis trazer, como eu digo, né, Virginia, é tudo um processo. Eu acho que eu já estou já venho fazendo isso, então eu quero refinar, Sim, certo? Se você sim. colocar no quadro em tópicos, ok, você já está botando as regras, construiu, ajustou com o aluno, apresentou para cobrar lá na frente. Mas eu quis trazer de uma forma diferente. Então, eu trouxe com desenhos, com curtas, com um pedaço lá de vida de insetos, né? E aí foi uma aula onde eu passei os meus conteúdos com desenho, onde a gente fez um jogo, onde eu trouxe essa questão da memória. Então, teve cognitivo, teve afetivo, e essa foi uma experiência muito legal. Os alunos Cara, isso ficaram é com uma muito boa impressão de com primeira aula do certeza. ano. E se a gente for parar para pensar, Paty, quem que você conhece pela primeira vez, você está sendo apresentado a uma pessoa e você simplesmente não se apresenta e não fala minimamente, né? Oi, tudo bom? Sou Patrícia, faço isso, faço aquilo. Ninguém entra já direto ao ponto, né? Por que que a gente faz isso com a sala de aula? E pensando, se a gente, isso se fosse com adultos. Se a gente trouxer isso ainda para um contexto de que você está lidando com crianças, adolescentes, onde isso é muito importante, onde a sensação de pertencimento é importante, a sensação de se sentir acolhido é importante, tudo isso é muito importante, e isso que você fez tem um impacto ainda maior, né? Então, para ficar claro para quem está assistindo, esse é o primeiro episódio, né? Para cada episódio, a gente vai tratar aqui de uma série de assuntos que os professores e os educadores vão trazer, e eu vou fazer uma seleção, não prometo listas extensas, tá? Mas vou fazer uma seleção ali de um, dois ou três artigos que fundamentem as práticas que foram trazidas aqui. Então, quando Legal. a Paty fala dessa questão da importância da emoção, do vínculo afetivo, tem uma linha inteira de estudos nessa área e de quanto isso realmente impacta processos de memória e processos cognitivos. Eu vou fazer um compilado aqui e vou liberar para vocês posteriormente, né? Quando esse vídeo estiver pronto e vocês já tiverem com ele lá no ar no YouTube, provavelmente essa listinha já está liberada e vocês vão ter acesso também, tá? Então, Paty, isso é muito, muito legal. Eu vou colocar os slides aqui na edição com as imagens para o pessoal ver como é que você fez. E posteriormente, gente, vocês querendo saber um pouco mais sobre as técnicas que a professora Patrícia usou, vocês podem mandar mensagem também para a gente. Eu pego com a professora Patrícia, conforme for, a gente faz uma continuação ou a gente vê uma forma de facilitar esse compartilhamento aí com vocês, tá? Lembrando que para cada professor entrevistado ou professora, enfim, ou educador, educadora, a gente vai ter um espacinho no site da Glia para fazer um resumo ali das práticas desse educador ou dessa educadora, até porque facilita para vocês buscarem qual episódio vocês vão querer assistir lá no YouTube, tá? Então eu vou informando pelo Instagram, assim que tudo isso estiver pronto, esse combo de informações, eu aviso lá pelo Instagram. E, Paty, pensando ainda também, né, nessa questão, é muito interessante porque às vezes a gente cria ali uma estratégia e a gente vai ali com uma expectativa de como é que os alunos vão receber, às vezes a gente acha que eles vão ficar meio, ai, não sei se eles vão engajar e tal. Como é que os alunos receberam essa aula, essa primeira aula que você deu para eles?
Até que essa aula a recepção foi fácil, tá? Mas eu já esbarrei com outras práticas onde aconteceu isso. Por exemplo, essa caixinha aqui, né? Eu tô com uma caixinha de ferro aqui, e Aham, dentro dessa caixinha, gente, é de papel mesmo, tá? Papel ofício recortado com várias frases. Então eu fiz porque eu queria trabalhar com a linguagem de gesto. Queria trabalhar essa linguagem não verbal que a gente prioriza na escola, e a grande vedete é a linguagem verbal, sabe? E aí o aluno, ao se deparar com uma outra situação que não seja de linguagem verbal, de fala e de escrita, ele tem uhum, problema. E foi aí que eu fiquei frustrada. Por quê? O que que tem dentro dessa caixa? Frases desse tipo. Você gritou demais e agora ficou sem voz. Você perdeu o dinheiro que sua mãe lhe deu para pagar a conta da cantina. Você escondeu uma nota baixa do seu pai, dos seus pais, e eles descobriram. São frases assim, que é muito uhum. da dinâmica dos alunos, né? E aí, ao tirar uma frase dessa, eles tinham que dramatizar, era uma brincadeira de mímica, para os Legal. alunos descobrirem. E a primeira vez que eu fiz isso, eu levei para a turma de primeira série do ensino médio, tá, gente? Aham, Porque não é só sexto, sétimo, não, é todo mundo, até pré-veste. Virgínia e é isso. eles, foi um baque. Isso eu não consigo fazer. Não conseguiam se Ah, não, isso eu expressar. não posso tirar outro papel? Esse é muito difícil. Aí eu me assustei, porque de Interessante. primeira série do médio, aí sorteou outro papel. Ah, esse também é difícil. Posso chamar fulano para fazer comigo? É. Pode, mas não pode falar. Tem que ser tudo mímica, certo? E aí a gente Uhum. fez, mas como a gente também tem que dar conteúdo, tem que fazer exercício, isso foi o quê? 10 minutos, não deu para fazer muito. E aí eu percebi a dificuldade, deixei a caixa na minha bolsa. E sobrava uns Aham. minutinhos, a gente ia fazendo. Até que eles entrou no hábito, né, a brincadeira, né, habitual, porque às vezes o aluno, eu não faço porque eles não têm disciplina. Eu não faço. Aí dessa de não faz, eles nem criam a cultura, É não isso. recebem aquilo ali, ficam sempre sem saber fazer. E aí já com o tempo, na terceira, quarta vez, eles já tiravam o papel e já, essa já saiu. Aí pegava outro e aí andou. Mas eu tive um baque, porque eu não esperava que uma primeira série do ensino médio tivesse dificuldade em trabalhar com mímica, com o gesto, né? Nossa, isso é muito interessante. Eu já fiz uma atividade parecida, Paty, quando eu dava aula de socioemocional. Eles tinham que dramatizar algumas situações específicas e a ideia era tentar trabalhar a empatia, né? Sim. E como é que você trabalha, desenvolve empatia nas pessoas se elas não conseguem interpretar, ler e atuar de forma não verbal? Porque muito da coisa emocional ela é não explícita. Ela está ali na sua feição, né? Ela está ali até na prosódia, mesmo que você esteja falando, na entonação, no gestual. Mas e aí vamos problematizar, né? A gente vai ficar aqui 6 meses se a gente for entrar nessa, mas se a gente tem ali gerações que estão muito trabalhadas na questão é mais textual também e voz por conta disso aqui, né? Grava áudio, grava áudio, grava áudio, você não está vendo a pessoa, você não sabe direito a entonação, que está com a voz meio metalizada. Como é que você trabalha empatia? Como é que você trabalha uma série de outras questões, né? Então, isso é muito interessante que você trouxe, Paty, porque, na verdade, foram várias coisas que você trouxe, né? A primeira é esse baque da gente, nossa, os alunos, né, na primeira série estão com dificuldade de trabalhar esse tipo de comunicação, essa forma Olha de como é que está o comunicação. gargalo, né? Como é que a gente está deixando lacuna aí, né? É isso, é isso. Então, assim, a gente tende a culpabilizar os alunos, né? Ah, essa geração Z, geração Y, geração sei lá o quê. Mas, gente, quem é que está educando essa geração? Famílias, a gente. É claro que a gente não tem aqui que achar culpados, né? Mas se a gente percebe lacunas, o que que a gente faz para sanar aí e ocupar o espaço dessas lacunas, enquanto educador, porque enquanto educador a gente tem um papel ali que nos cabe. Não é educar completamente, a família tem um papel, mas na parte que nos cabe, o que que a gente está fazendo nesse sentido? E acho que você trouxe um ponto que é fantástico, que é eles não têm disciplina para isso. Se eu fizer isso, a sala vai ficar uma zona, eu vou perder o controle. Gente, mas se você não fizer, aí é que eles nunca terão a disciplina Não, para não isso. consegue. Eles Deus não me livre eu colocar uma vivenciaram forca, isso. eu não consigo mais voltar para minha Mas, aula. e talvez não tenha que voltar, talvez a aula seja forca, né? Então é muito de uma mudança de mentalidade nossa do que é aula. O que é aula? Sim, sim, sim. Né? E, Virgínia, acordos claros.
o nosso aluno, a plasticidade que ele tem ali, ele vai internalizar o acordo. Eu sou capaz de falar assim no sexto ano: olha, vai tocar uma música, que a minha caixinha de música é igual uma caneta, tá dentro do meu estojo. Quando acabar a música, já tem que ter copiado o número um e o número 2. Tudo bem? Se não acontecer assim, para o número 3 não vai ter a música. É E isso. eles copiam, e eles escutam uma música, chega no final da música, a tarefa foi feita, agora a gente vai fazer e vai corrigir e vai para o próximo. O professor tem que ter esse peito de saber fazer o acordo, de cativar, entendeu? Conhecer o seu grupo, saber o que vai ser interessante ali naquele momento, para ele poder partir. Se ele não for Até usado, porque, ele não vai. Paty, é isso. E o acordo, na verdade, é para acontecer algum tipo de tarefa ou ação que vai ser divertido, vai ser diferente, vai ser minimamente diferente. Pode até ele não achar divertido, porque está trabalhando um assunto que talvez ele não goste, tudo bem, nem todos ele vai amar, e é assim a vida, né? Mas minimamente diferente, uma forma diferente de aprender, isso talvez dê um clique ali na cabeça do aluno, desse jeito eu Sim, aprendo melhor, e isso é uma recompensa. Sendo uma sim. recompensa, esse aluno fortalece o comportamento dele desejado. Então, no Behaviorismo. final, Já entra aí. você até consegue, como é que eu vou dizer? Você consegue mais rapidamente do que você imaginava o comportamento esperado, porque você Sim, trabalhou ali com aquela questão, né? Não é tudo sobre recompensa, mas essa recompensa, ela trabalha diretamente com as questões motivacionais e isso gera ali um outro looping de coisas que são completamente diferentes do que você passar não sei quantos dias letivos do ano fazendo exatamente do mesmo jeito, você e eles, né? Então, assim, isso envolve tantas coisas, e isso também é educação amigável ao cérebro, né? sim. Você trazer de formas diferentes para facilitar ali a aquisição, porque você tem uma pluralidade de pessoas É. naquela sala, né? Quando eu falo que o professor tem que ser ousado, talvez não seja nem essa expressão. A expressão é: eu não tenho medo, eu estou aberto, porque se eu fizer e eu errar, eu vou fazer de uma outra forma. Eu digo ousadia nesse sentido, entendeu? Hoje É no a oitavo mentalidade de ano, crescimento, né? hoje quando a aula acabou, eu coloquei da minha caixinha de música uma música de Páscoa. Uhum. Aí eu fui totalmente reprovada. Porque era uma música de Coelhinho da Páscoa. Eles eram o oitavo ano. A minha cara era. "Ugh". E Foi eles ficavam olhando cancelada, para né, mim. Paty? Rapidinho, fui cancelada. Rapidinho fui lá desejo a você o que há de melhor a eles. A minha companhia. E aí, era já o horário de saída, né? Era uma música para Pronto. saída. Eles saíram cantando. Eu falei, ui, corrigi a tempo. A Conseguiu, bobagem que eu conseguiu. fiz. Quem nunca errou, né, Paty, na estratégia de aula, né? Pelo amor de Deus, eu acho que todo mundo que me conhece conhece essa história, porque eu conto para todo mundo, que é a história do dia em que eu resolvi passar o filme da Malala em sala de aula. Era segunda série ou terceira série. Acho que era terceira série, Paty. Terceira série, eu quis fazer uma discussão. Eu tinha questões de biologia para trazer naquela aula. Eu falei, nossa, vou arrasar. E os alunos me pediram aula normal. Eu conto essa história para todo mundo. Foi aquele dia assim que eu falei, nossa, eu murchei assim de uma maneira, Mas, sabe? E mas, a gente erra e é. acerta. E a É mensagem que isso. eu deixo aí para as pessoas que estão nos assistindo, Virgínia, é: quanto mais você fizer e errar, mais errar vai doer menos. E aí você vai É isso. fazendo. É isso. E não é isso que a gente quer mostrar para eles? Não é mentalidade de crescimento, né? Não é essa Trabalhar normalização com o do erro, erro. né? O erro faz parte. E por que que a gente fica com tanto medo de errar? Paty, eu acho que tem uma coisa que é uma segurança que a gente só consegue construir depois de muito tempo, quando a gente trabalha com vínculo afetivo. Por quê? Porque quando você trabalha com vínculo afetivo, você não fica na defensiva de ser julgada pelos alunos quando alguma coisa dá errado. Nem por você ter errado um conceito, porque isso acontece sim. Às vezes você esquece, vai falar, gente, a aula passada foi um negócio errado, apaga, apaga, me deu uma maluquice. E você faz isso porque aquilo é uma relação. É uma relação Sim, quase de intimidade, é uma intimidade profissional ali, mas ela é uma relação, você está com aquelas crianças, com aqueles adolescentes muito tempo, né? Então, quando você tem um vínculo afetivo, você não se sente julgada, e nem eles. Então, assim, você traz uma estratégia que não funcionou, você percebe, a gente sabe quando você sai da turma, você fala, a aula hoje não fluiu bem. E ok, porque nem todos os dias vai fluir bem. Então, você se sente num lugar de tranquilidade, de
ter levado uma estratégia que não funcionou, assim como eles também se sentem de não estar indo bem na sua matéria, ou de errar, ou de se comportar de um jeito que não era o esperado aquele dia, porque tem alguma coisa acontecendo. E essa relação, ela fica mais amigável, porque você não tem julgamento, e acaba sendo um espaço aberto para todo mundo errar, acertar e crescer junto. Acho que é isso, É né? assim. E eu acho que assim, você, como uma pessoa que toda hora inova e traz coisas diferentes e já viu de tudo, e você traz caixinha de palavra para a terceira série, sim, porque a gente também cria umas coisas na cabeça de que não, essa série não, essa aqui não vai ter isso. E o que acontece é que a gente vai tirando. Eu anotei até aqui para trabalhar com a questão do artigo aqui nesse episódio, que você trabalha muito sensorial. E por que que os alunos da terceira série não têm direito? Se é uma estratégia que tem evidências de que aquilo sim facilita a aquisição de informação, a consolidação de memória, por que que o aluno da terceira série não tem? Ah, porque a gente lá atrás resolveu que tem que ficar falando e falando e falando, e a terceira série é assim. E quando é que a gente vai mudar isso, né? É igual você olhar para o nono ano, hoje eu entreguei prova, né? Aí eu coloquei o gabarito no quadro para a gente discutir a prova. Aí você já espera que um nono ano, é a última série do ensino fundamental nos finais, eles vão ter uma postura de aqui olhar o gabarito, alguém ensinou, alguém motivou para aquele gabarito de uma prova que já passou, que de repente ele tirou 20, vai ser importante naquele momento. Que estratégia você pensou para aquilo ali, tá? Ser interessante para ele ter atenção, para ele realmente explorar aquele conteúdo e tal. Nenhuma, ele também não vai te entregar resposta nenhuma. É via de mão dupla, né, Paty? Eu acho que tem muito disso também. Se você não mostra também a importância daquilo para o aluno, não mostra como é que faz. Eu brinco que a gente só cobra as coisas dos alunos, mas não ensina a fazer. Presta atenção. Quem ensinou ele a prestar atenção? Vai É, estudar. Quem ensinou ele a estudar? Ninguém. é, Como é que sim você não sabe isso? a Você não está primeira pergunta, estudando. a primeira pergunta é para copiar o gabarito? Não, eu quero que você entenda. Eu quero que você olhe para a sua prova junto com o gabarito e veja se você quer me mostrar alguma coisa diferente do que está aqui. E aí eles vêm, tirou 52. Aqui eu acho que você podia ter dado mais um décimo. Que não sei quem. Então, assim, ele está vindo, ele está lendo a resposta, ele entendeu o que eu expliquei como gabarito, ele está argumentando para ganhar Sim, um décimo ali. Mas ele está sim, participando da atividade de forma justa. Ele não está copiando sim. um gabarito para ter o gabarito no caderno e acabou. É isso, ele não vai olhar aquilo depois, né? E o que que a gente vê? Ai, não vou corrigir nada em sala, não vou ter momento não, porque eles ficam ali, né, em cima tentando pegar mais ponto, mas esse em cima tentando pegar mais ponto, ainda que você não dê, é o trabalho argumentativo dele rever o que ele falou e tentar, sim, dentro da cabeça dele, te explicar até o que que ele entendeu. E é nessa que você entende que talvez ele tenha aprendido, mas precise escrever melhor, ou precise, né, materializar aquilo melhor na escrita dele. Um É falou isso, assim: né? Poxa, mas 78, será que eu posso 80? Eu falei assim: pode, você pode olhar a sua prova, ver se você acha alguma coisa que tenha um valor de 2 décimos aí e vem aqui conversar comigo. Pode ser que. É isso, é isso. Eu já vi gente fazer assim, olha, se ficar catando coisa na prova e tentar e tiver errado, eu vou tirar ponto, hein? Ah, Nesse momento você cortou qualquer possibilidade dessas criaturas reverem a própria prova e tentarem argumentar de alguma forma, né? É tudo a maneira como você enxerga o que está acontecendo ali. Porque, no fundo, é a gente que orienta, né, Paty? Como é que aquilo ali vai. Se você não for não tiver que dar o ponto nenhum, você não vai dar. Virgínia, esse que Tudo você bem. falou aí, se ficar catando e vou diminuir o ponto, é inimigável ao cérebro. Nossa, é inimigo do cérebro, gente. Vamos cortar qualquer chance de argumentação, de expressão, de qualquer coisa dos alunos. E isso não significa, né, para quem fica ali meio com medo, mas a gente coloca os alunos para fazer tudo. No fundo, quem orienta o processo é você. Você não é obrigado a dar o ponto porque o aluno veio. Na verdade, a tarefa é ele tentar encontrar, ele tentar ver o que ele errou. Você vai dar o ponto se ele realmente merecer. No fim, É é daí que você vem o que. mediador dos É processos, né? isso, é isso. Você não vai perder o controle e vai deixar todo mundo fazer o que quiser, É, né? Ou é. o aluno botar o dedo na sua cara e falar, eu tinha que ter tirado tal. É claro que a gente está aqui trazendo para contextos, né?
nos quais essa relação, a gente sabe que tem situações complicadas, né, de alunos e professores, até de violência em sala de aula, em alguns contextos, né? Mas nos contextos nos quais a gente vivencia aquilo ali, onde você tem essas relações entre aluno e professor mais amigáveis, vamos dizer assim, a gente consegue levar as coisas desse jeito, e ainda digo mais, em situações onde essas relações não são tão simples, é possível também se você criar vínculos, né? É possível. Então, eu acho que aqui ficam várias mensagens, né, de questões amigáveis ao cérebro. Acho que o principal nada do que você trouxe aqui é altíssima tecnologia, do tipo eu não vou conseguir fazer, ou eu não tenho como, nada mesmo. Tudo é possível, né? Tudo é adaptável. Você trouxe aqui questões que você usa nas suas aulas de linguagens, e eu tenho certeza que vai ter um monte de professor de linguagens querendo que você fale mais sobre outras estratégias, mas tudo aqui é possível. O que você trouxe aqui tem embasamento de uma série de questões que eu vou compilar e vou trazer para todo mundo, né? E eu acho que já tenho alguma previsão de que a questão vínculo emocional, isso vai aparecer aqui bastante. Fica muito difícil atuar sem ter isso. Muito difícil mesmo. E é quase que como se o professor tivesse se ferindo, sabe? Porque ele vai estar infeliz num ambiente onde Com nada certeza. acontece, onde não tem o respeito, sabe? É muito difícil para o professor, é muito difícil. Com É aquela certeza. turma que ele diz, ah, eu agora tenho que entrar ali, meu É, é, Deus! E imagina se de 10 turmas que você pega, 9 são assim. Como é que você vive? Não vive, não dá. Isso é o não amigável ao cérebro do professor, né? E dos alunos também que estão interagindo ali, né? Paty, quer deixar mais alguma mensagem aqui para gente? O que que você diz? Acho que é interessante você trazer aqui alguma mensagem para os professores que estão começando. Os jovens professores de linguagens que estão começando, cheios de ideias e, ao mesmo tempo, como é que eu faço? O que que você deixa de mensagem para Eu eles? acho que tem que começar. Eu acho que o estudo, sabe, Virgínia, ser curioso, né? Hoje a gente tem vários canais. Você tem canais, né? Você tem o seu Instagram, que tem as pílulas ali, que são coisas muito básicas e resumidas, e que a partir daquilo ali tem muita gente que vai querer se aprofundar num tema ou no outro tema. Então, assim, precisa conhecer, precisa estudar, porque a gente sai da faculdade, né? A própria disciplina que a gente vai ensinar ali, o objeto, né, de estudo, a gente também estuda, né? Eu lembro que quando Com foi para eu dar minha certeza. primeira aula de literatura, mas eu estou indo além disso, eu estou falando de estudar dentro do que tem aí de proposta da psicologia cognitiva, né? Da pedagogia, para a gente poder para a gente se reforçar e conseguir ter essa credibilidade de que você é capaz de fazer coisas que ninguém vai dizer assim, ah lá, tá brincando. Não, não estou brincando, não. É, Eu estou fazendo um jogo da forca não aqui. mesmo. As palavras que tem aqui são palavras que estão palavras-chave para o meu conteúdo. Que se de repente depois eu for construir um mapa de aprendizagem lá no final com eles, eu vou trazer essas palavras da forca. Mas para ele fazer isso, principalmente quem está iniciando, é bom você ter esses estudos, estudar, ler um artigo, uma coisa ou outra, porque você começa a acreditar que o que você está fazendo tem uma fundamentação. Com Acho que certeza. isso é muito importante. E você se sente importante, porque você está fazendo uma coisa, e aí aquele colega teu, que também está começando, mas ainda não está nessa praia, vê aquilo ali, vem perguntar por que que a turma está mais disciplinada na tua aula, o que que você está fazendo. E aí, meu amigo, é a bola de neve. Aí você só quer mais. Com certeza. E aí é por isso que eu resolvi começar esses episódios com você, porque essa bola de neve tem que ficar bem grandona, tá? A ideia é essa. Patrícia, te agradeço muito. Tenho certeza que você vai voltar aqui algumas vezes. Já se vai se preparando aí, porque esse evento com os entrevistados do Conexão Glia vai ser um evento legal. A gente vai ter bastante coisa legal aí. É mais para o fim do ano. Aguenta aí que você já vai Virgínia, estar e lá. agora eu queria lançar para você uma coisa Lança. assim, que aconteceu já nesse início de ano, com tudo Uhum, isso que a gente falou aqui, tá? sei. Eu vou levar agora para um outro lugar, que são os nossos alunos laudados. Eu não tenho uma, uma, auto, um-
uma autoridade, né? Para falar nesses assuntos assim de Sim. estudo, de especialização, mas a gente lida, né, com os autistas, com os disléxicos, essa coisa toda. Mas a minha experiência, agora, só para fechar, e que para deixar essa sementinha aí, que eu sei que você o tempo É a inteiro, próxima né, é o entrevistada. laboratório. Tudo isso que a gente faz de Amigável Cérebro está me levando num lugar muito confortável para lidar com os meus autistas, para Uhum. lidar com os meus disléxicos, enfim. Eu estou assim com uma quantidade de autistas esse ano e todo esse trabalho que eu tenho feito, né? Além, claro, de levar a língua, né? De formal, a gente está na escola para fazer educação formal, eu tenho conseguido num lugar bem longe, onde com o meu pouco conhecimento para essas né, para esses alunos laudados, eu estou sendo feliz, eu estou tendo uma retribuição dele. Até para isso, essa aprendizagem amigável ao cérebro está me ajudando. Com Então, toda queria deixar isso certeza. aqui. Não tem como ser educação amigável ao cérebro se não é inclusiva. Não tem É como. isso aí. Nem para o aluno, nem para o professor. Então, já vou deixar aqui um spoiler que não sei se é a próxima entrevistada, mas ela já está na lista, é uma pessoa, uma professora, para falar sobre justamente esse aspecto, né, da questão da inclusão, e a gente vai falar bastante aqui disso, com certeza, porque educação amigável ao cérebro passa por inclusão. Não vou perder. Patrícia, muito obrigada do coração, Eu que obrigada por agradeço. iniciar aqui esse programa, que eu espero que fique grande e que se espalhe aí pelo Brasil todo. Obrigada aí pelos anos de trabalho conjunto, você sabe que você mora no meu coração, a gente ainda vai trabalhar juntas de alguma forma, vamos aguardar, tá bom? Gente, galera aí também que está aí junto com a gente, que está assistindo, que pausou para anotar, que nem eu, né? Muito obrigada pela atenção. E, Virgínia, obrigada pela oportunidade. Um beijo. Imagina. Beijo, gente, até a próxima.